Cara, mineiro é muito legal, né? Por quê? Eu não sei, eu sempre falo que... Você é de onde, né? Eu sou do interior de São Paulo. Presidente Venceslau. Uma cidade que fica a 620 quilômetros de São Paulo, capital. Extremo oeste. 620 quilômetros é muito longe, não fica é? na divisa- Tipo Mato Grosso, é. Fica 30 quilômetros a divisa de estado. Ah, sim. 25 quilômetros, na verdade. Então é do ladinho, assim. Posso deixar ali? Claro. E eu falo que eu sou amigo de alguns mineiros e eu explico para as pessoas, pelo menos é a minha percepção, que o mineiro, ele tem um espírito diferenciado. Eu acho que por conta da questão, inclusive, de localização, o mineiro, ele tem a alma, ele gosta mais de gente, ele é mais receptivo, ele tem um calor humano mais evidente, sabe? Eu sou uma pessoa, eu gosto, por exemplo, de receber pessoas na minha casa. Eu também, adoro. Eu sou uma pessoa que, tipo, pra onde a gente vai? Vamos lá pra casa. É isso. Tipo, pra onde você quer ir? Vai, dorme lá em casa, tem um sofá, a gente divide, faz o que tem que fazer. Eu sou essa pessoa, assim. Legal. Eu sou aquela pessoa que gosta de tomar café, Ivan. De tipo assim, vamos tomar um café? E não é um café de tipo, um papinho, não. Eu gosto daquela mesa enorme, com um monte de comida e um monte de gente em volta. Eu gosto de reunir gente, assim. Eu sou muito de gente. Às vezes eu gosto de ficar sozinho. Eu tenho os meus momentos que eu gosto de ficar, tipo, só eu, fazendo minhas coisinhas e tal. Mas na maioria das vezes eu detesto ficar sozinho. Eu gosto de estar com pessoas, assim. Eu tenho o mesmo perfil. Quando você tá com pessoas, a intensidade que você entrega é enorme, não é? Eu também, eu entrego o meu melhor. Você vai na minha casa, eu vou te servir minha melhor bebida, eu vou te mostrar o meu quadro mais interessante, eu vou te tentar, vou te oferecer tudo que tem de melhor. Quer experimentar? Quer isso? Eu sou desse tipo, mas quando eu também não tô afim, não tô. Tem uma coisa que acontece muito, que é quando você come uma coisa muito boa, por exemplo, tipo, você comprou um pão e esse pão é muito gostoso, e aí você come e fala, é muito bom, e você oferece pra pessoa, porque eu quero que aquela pessoa tenha a mesma sensação de comer aquilo que eu tô comendo. E às vezes você explica o que você, qual que é a sua percepção, você explica qual que é a sua percepção e depois a pessoa fala, entendi, porque a gente quer ser tão completo na entrega. Sim, né? Com certeza. Aí a gente fica tipo, experimenta aqui junto comigo, faz isso junto comigo, porque aí acho que isso é gostoso no final das contas, né? Essa entrevista nós abrimos de uma forma diferente, vocês viram, agora a apresentação vem na sequência. Eu tenho o prazer de receber hoje no Desobediência Produtiva o João Pedrosa, é isso mesmo, João Luiz Pedrosa, um educador, um transformador, alguém que trilhou um caminho pouco convencional, porque ele teve presente numa edição histórica do reality show, né? Exatamente. Aqui no Brasil, no Big Brother, e hoje ele conseguiu mais visibilidade nas mídias digitais, em torno do que ele faz, e é exatamente isso que a gente vem debater aqui com o João, entender como lidar com esse sucesso pós-confinamento, se isso de fato transformou ou não, né? Alguns pontos de vista que ele tem relacionados à vida. Ele é um cara que tem um posicionamento muito interessante do ponto de vista sexual, racial, e a gente precisa ouvir e aprender. Porque eu tenho a honra de ter um professor aqui. Menino, que chique, né? Eu tô me achando aqui já. Muito bom, tô muito feliz de estar aqui pra bater esse papo com você. Eu acho que a gente tem muita coisa pra falar, assim. Tô realmente muito contente. Obrigado mesmo por ter me convidado. Que legal. Você é uma pessoa de um sorriso fácil, de uma leveza de espírito. Você é uma pessoa descomplicada, né, João? Eu sou, naturalmente. Desde pequeno, assim. Eu acho que eu sempre falo isso em vários lugares por onde eu vou, assim, que a minha família é uma das principais bases de tudo que eu construí hoje. E a minha família sempre levou todas as minhas relações de uma forma muito leve. Então eu não sou uma pessoa que entra em muitos dilemas, sabe? Os meus dilemas eu resolvo eles de uma forma muito mais rápida. Então o que tipo assim, não acredito que vai acontecer isso, eu preciso fazer isso. Comigo é meio papum, assim, eu vou lá e falo, tipo, olha, eu gostei disso, quando precisar fazer isso, faz aquilo, vamos fazer junto, não vamos fazer junto. Então eu acho que isso vai tornando as minhas relações um pouco muito mais fácil. E acho que o convívio também vai facilitando, né? Convívio com você, com as pessoas, eu acho que isso vai, né, descomplicando, assim. Talvez você tenha uma lente muito simples da vida. E esse... Será? Você já ouviu aquela frase que diz que a maior sofisticação é a simplicidade? Sim. E eu admiro pessoas que sabem olhar para uma situação e definir de uma forma objetiva, sem muitos rodeios, sem muitas camadas de complicação. Porque o ser humano, nós naturalmente, hoje em dia,
nós gastamos um enorme tempo com preocupação. E preocupações que não necessariamente têm sentido. Uhum. Né? Então, quando eu sou muito perceptível também, assim, eu uso muito minha intuição. Adoro gente, adoro me conectar. E quando percebi que você chegou, eu falei, que leveza. Tipo, que cara dado, que cara... Então, quando você fala sobre descomplicar a própria vida, né? Cara, você hoje tá no foco. Você talvez seja aquela figura que a gente bate o olho e fala assim, sofreu tanto preconceito. E esse preconceito que você sofreu, o lidar com isso você poderia estar depressivo, triste, chateado, mal resolvido com a sua vida, e você não está. Falei certo ou errado? Eu acho que isso é a minha experiência. Eu acho que isso é em relação ao João. Eu acho que para a maioria das pessoas essa experiência pode não ser tão legal assim. Eu acho que as pessoas nem sempre vão lidar disso da melhor forma. Claro. Até porque é uma forma muito dolorosa. Então é natural de que a gente reaja de uma forma dolorosa também, né? Eu acho que tá sempre no nosso seio, assim. Quando a gente se entristece com uma pessoa e a gente vê que essa pessoa, por exemplo, não ficou triste porque você se entristeceu, talvez não seja uma relação tão produtiva, assim, né? Ou então de uma relação onde você não necessariamente vai construir com aquela pessoa, assim. Eu acho que tudo... Eu sempre falo isso, que o diálogo é a base pra gente conseguir conversar com as pessoas, pra gente manter as nossas relações e resolver os nossos problemas. Eu acho que não adianta a gente pegar o problema, colocar o problema lá no canto e falar, deixa ele lá, depois eu vejo o que vai acontecer. Porque ele vai voltar. Uma hora ele vai voltar, não tem jeito. Então eu acho que eu vou fazendo muito isso, assim. Eu acho que eu coloco tudo muito em panos muito limpos. O que a gente vai fazer? O que vai acontecer? Aconteceu isso? Quais são as reações possíveis, sabe? Eu acho que isso foi uma racionalidade também que eu fui construindo, que não me privou de sensações emocionais, não. Pelo contrário, eu sou uma pessoa muito emocional também. Mas a racionalidade fez com que eu conseguisse fazer coisas, sabe? Essa é uma racionalidade, João, com um componente de emoção. É isso, Ou seja, é como se fosse uma inteligência emocional. Não é basicamente isso. Porque o que você faz? Por meio da razão, você sabe que ela tá o tempo inteiro aqui, mas você é do emocional. Eu já notei. Então, quando você coloca luz sobre o que 99% das pessoas jogam para debaixo do tapete para não querer lidar, seria de uma forma simples. E aí eu acho que é quando a gente começa a incomodar, né? Porque quando as coisas que estão debaixo do tapete, elas não são vistas. Elas não são vistas. E aí quando você tira aquilo de lá, né, toda a poeira acumulada, e aí essa poeira incomoda, né? Incomoda demais. Tem gente que vai querer limpar ela, mas tem gente que vai querer ver o que é, né? Então, assim, fiz até uma metáfora aqui agora. Eu adorei. E aí, acho que é esse momento que a gente incomoda, né? Que é o momento onde você toca na ferida. É quando você começa a reorganizar coisas que por muito tempo nunca foram desestruturadas. Então, por exemplo, se a gente for pegar o número de pessoas negras hoje no reality show que eu participei, por exemplo, no Big Brother. Se você pega 20 edições anteriores, quantos participantes negros você tinha? Era 1, 2, no máximo. Em 21 edições depois, você tem o maior elenco negro da história. Ou seja, mais da metade das pessoas eram pessoas negras racializadas. Então, assim, isso gera um certo incômodo, porque tem gente que falou, tô ali. É por isso que a lei de cota incomoda. Exatamente. A lei de cota nas universidades incomoda por causa disso. São privilégios que por muito tempo nunca foram questionados e observados, que começaram a ser questionados. A falar, olha, vocês não percebem que numa turma de medicina, por exemplo, a maioria das pessoas são pessoas brancas? Isso é um problema? Então, assim, quando a gente vê que o problema tá na nossa cara, e aí que é quando você começa a bagunçar as coisas, assim. E eu acho que fica mais evidente no seu caso. Você imagina você no primeiro Big Brother? Não, eu acho que eu sairia na primeira semana. Falar sobre homossexualidade? Eu acho que eu sairia na primeira semana. Jamais iam falar sobre homossexualidade, de orientação aqui, orientação... Não ia ser discutido. Então, essa quebra de paradigmas, ela vem acontecendo recentemente, e você ganha ainda mais voz. E com o nível de visibilidade vem junto a responsabilidade, né, João? Sim, com certeza. Com certeza. Eu acho que tem muito da responsabilidade e do lance da gente poder errar também. Sabe? Eu fico pensando assim, tem gente que erra, e acho que errar é natural do ser humano, a gente não é sensato o tempo todo. Né? A gente vai se equivocar, a gente vai reproduzir coisas que a gente não quer.
Isso vai acontecer, não tem jeito. Isso é do ser humano. Isso é da gente, né? A gente vai errar. O problema é quando a gente erra e a gente insiste que a gente não errou. Esse que é o problema pra mim. Ah, errei não, mas eu tô certo. Você sabe que você tá errado. Você sabe que você vacilou, mas você continua insistindo de que você tá certo. E aí eu acho que esse é o peso da responsabilidade hoje, principalmente quando eu me torno uma figura pública. Porque, pô, a janeiro desse ano, de 2021, ninguém sabia quem era eu, cara. Ninguém sabia, entendeu? Isso é muito maluco, Ninguém sabia. Eu tava na minha casa, de boa, cuidando dos meus bichos, só isso. Não, e ganhando um salarinho básico, ganhando sem tantas possibilidades financeiras que abriram oportunidades. E aí, tipo, de uma hora pra outra isso acontece. Aí eu falei, pô, mas eu já tinha uma responsabilidade antes. Qual era a minha responsabilidade antes? Eu tinha a minha sala de aula. Sua sala de aula. Minha sala de aula era a minha responsabilidade. Eu não podia chegar lá e falar um monte de besteira. Eu tinha que estudar, tinha que saber o que era, não sei o quê. E eu falei, pô, agora o que aconteceu é que a minha responsabilidade são milhões de pessoas. E isso é muito maluco, assim. É muito difícil de lidar. Mas é possível. Tem que ter uma coerência muito grande, né? Você estava falando de erro, e eu não posso deixar de trazer aqui. Os ouvintes do Desobediência Produtiva, eles absorvem alguns conteúdos que eu sou repetitivo. A gente estava falando de erro, né? Sim. E tem uma frase muito interessante que eu ouvi do Dr. Tyson, astrofísico, né? Neil deGrasse Tyson, é um cara, eu vi um curso dele. E ele explica exatamente isso. Ele fala assim, não importa o que acontece, não importa qual é o problema. O que importa é como você lida com o problema, né? Então, não importa se você errou, porque errar é humano. E nós, invariavelmente, na nossa trajetória, nós vamos errar. E os erros vai continuar. Às vezes você vai errar a mesma coisa. Exato. Mas tem um ponto muito interessante, que são aquelas pessoas que olham para o erro e se propõem a aprender com ele, e outras pessoas que não olham. Diante disso, eu queria trazer à tona aqui um papo que eu acho que faz muito sentido, que hoje eu cansei de entrevistar pessoas que usam termos errados relacionados a homossexualidade, sobre identidade de gênero, sobre cor, sobre raça, né? E quando você sabe do lado de cá, e eu também estou nesse processo de aprendizado, né? Antigamente eu usava várias palavras de forma equivocada. E aí eu começo a observar quando eu vou entrevista, não sabe. E pessoas, às vezes, com um nível de entendimento e posicionamento crítico, educacional, bons. E quando você senta para conversar, você nota na boca da pessoa, sai, tipo... mas vai denegrir minha imagem, né? Opção sexual. Homossexualismo. né? Sim. Então, as pessoas usam... Esses termos são todos equivocados. Só que eu também não sabia. Você acha que a gente está num momento para corrigir todas as desigualdades, todas as injustiças que a nossa sociedade trouxe? Hoje a gente vive um período pouco de crucificação de algumas pessoas por erros um pouco menores? Ou você acha que esse momento faz parte e nós temos que avançar para que seja mais radical nesse momento e depois a gente tenha mais tolerância? Entendi. Olha, eu não sei se existe a fórmula certa para lidar com isso. Porque eu acho que se a gente for pensar o que a gente vive hoje no contemporâneo, no mundo, né? Ele é completamente fluido mesmo, né? A gente tem questões e pautas que são levantadas todos os dias, em diversos lugares. Mas tem uma coisa que eu acho que a gente tem responsabilidade. Acho que a gente falou sobre responsabilidade e acho que agora cabe muito a gente dizer isso. Se a gente tá na nossa casa, e a nossa casa tem internet, energia elétrica, gás, tudo direitinho. Você é uma pessoa que não tá passando por nenhum tipo de dificuldade financeira, social, você tá tranquilo. A sua casa tem internet. Você usa a sua internet para rolar o feed do Instagram, usa a internet para rolar o feed do Twitter, para ver as notícias, o resultado do jogo de futebol. Quando alguém vira para você e fala, olha, você se equivocou aqui. Tem duas reações que você pode ter. Uma reação de, putz, desculpa, foi mal, mandei mal, vou tentar entender o que eu fiz. E uma outra reação, que é a reação de, mas eu não sei. Você não sabe ou você não quer aprender? Tem uma diferença nisso. E se a sua casa tem internet, tá lá todo dia a internet na sua casa, vai pesquisar, velho. Entendeu?
O Google tá aí, as redes sociais estão aí, tem um monte de gente falando muita coisa interessante. Então eu acho que é da gente aprender a ouvir quando alguém fala que a gente tá errado. Só que pelo fato de que por muito tempo essas coisas não foram bagunçadas, às vezes você tá numa boa falando, isso aí é meio errado. E aí as pessoas interpretam, lá. Ao exagero. Não é exagero. E aí não é, entendeu? Eu acho que é esse momento. Eu acho que é um processo muito educativo. É um processo educativo de aprender, de ver o que a gente tá falando e de ouvir também. Se a pessoa falar assim, fala isso não, isso aí tá errado, manda, não fala não. Aí você vai, mandei mal. O que é que aconteceu? Vou pesquisar aqui, vou buscar, vou ler, vou fazer as coisas, entendeu? Tá aí, o mundo tá aí. João, e o que você falou faz tanto sentido, mas eu creio que para isso ser colocado em pauta e para que cada indivíduo evolua como pessoa, ele tem que ter como premissa básica o fato de saber que ele não sabe. Porque tem gente que não sabe que não sabe. Sabe? Muitas pessoas são tão ignorantes, assim, ignoram mesmo pontos de vistas divergentes, porque ela não sabe que ela não sabe. Então, se o cara fala, poxa, eu não sei, eu sei que eu não sei. Então, já que eu sei que eu não sei, eu vou aprender. Né? É o primeiro passo. Aí você vai fazer as perguntas, você se propõe ao novo. É muito curioso que a gente está discutindo mais conteúdo do curso que eu terminei com o Dr. Tyson, que fala exatamente sobre isso. Tá voltando os conteúdos. Não, é porque eu pego prática que a gente está trazendo aqui, né? E discuto. Que é o viés de confirmação, tendência de confirmação que ele chama. Quantos de nós hoje, às vezes, não temos tolerância para montar núcleos de amizade, de relacionamento com pessoas que pensam diferente? É isso. Só vou andar com o meu gado. Aí você anda só com o seu gado, você deixa de aprender. E aí você não sabe o que você não sabe. Exato. É isso. Exato. Eu acho que é esse o caminho. Essas várias lentes, elas são muito importantes. E o Big Brother vem para dar voz para um cara como você, extremamente inteligente, interessante, com conteúdo verdadeiro para compartilhar e de valor, e que você não teria tido se não fosse. Quantas pessoas tem na sua nunca vão ter luz? Sim, exato. Eu acho que é isso, Ivan. Eu acho que voz a gente tem, né? Muita. A questão é que a gente tá sendo escutado agora. Projeção. A gente tem essa projeção. E aí eu não quero ser... Eu tenho muita dificuldade em as pessoas falarem comigo de tipo... você é o meu exemplo. Eu gosto. Eu falo tipo assim, que legal. Mas eu não quero ser o único exemplo. Entendeu? Eu não quero ser só eu o exemplo. Eu quero que seja eu, os meus amigos que estão comigo, que pensam coisas muito legais. Pessoas que estão aí falando um monte de coisa e que não tem essa projeção. Eu não quero ser o único exemplo. Que bom que eu sou esse exemplo. Que bom que sou e que bom que posso ser escutado. Mas eu quero que outras pessoas também sejam. Sabe? Eu não esperaria outra coisa de você. Você quer dar luz para um movimento. E um movimento que não tem o espaço que deveria. Então você, como hoje, o potencial de alavancar pela visibilidade que você passou a ter, porque você pode transformar mais, né, João? E eu acho que é esse momento também de, tipo, a gente fala sobre muitas coisas. É diversidade, assim. Eu acho que... Eu não vou falar só sobre questões de gênero, questões de sexualidade, sobre educação. Eu vou falar sobre o que eu tiver vontade de falar, sabe? Eu acho que isso que é a parte da identificação. Total. Sim. Você não se resume só ao que você faz aqui. Não. Sabe? Você tem as coisas que você gosta de fazer. Só que em muitos momentos, às vezes, a gente não é nem questionado sobre essas coisas que a gente gosta de fazer. É isso. Porque as pessoas pensam, o Ivan vai falar só sobre isso. O João vai falar só sobre isso. Eu quero que o João fale sobre isso. Mas não, às vezes a gente quer falar, por exemplo, a minha cor favorita é azul. Às vezes eu quero falar que eu gosto de cozinhar. Eu quero falar outras coisas também. Aí você quer falar que você gosta de futebol, você gosta de vôlei, você gosta de tênis. Eu acho que essa que é o que a gente espera, assim. Que a gente não seja colocado nessas pequenas caixas de, olha, o Ivan vai falar disso, o João vai falar disso, fulano disso, daquilo. E não, a gente quer falar sobre diversas coisas, né? E acho que esse que é o caminho, assim. Como é lidar com tantas pessoas abrindo portas de uma hora para outra, né? Abre porta, faz cena, você percebe que você vira o foco das atenções. No comecinho, creio que gera um certo espanto. Mas acostuma. E acostuma fácil, né? Eu acho que eu acostumo fácil. Eu acostumei muito fácil com a minha nova vida.
Eu acho que essa minha nova vida me possibilitou muita coisa que antes não era possibilitado. Eu acho que esse que é a questão. Tanto na questão pessoal, profissional, financeira. Pô, né, assim, eu acho que isso é inevitável de tudo que... de todo o salto que a minha vida tem em pouquíssimo tempo. E é muito pouco tempo, assim. Se a gente for parar pra pensar, não são nem 8 meses. Então, é muita coisa nova acontecendo ao mesmo tempo. Quando eu saí do confinamento, eu vou te confessar assim, eu saí sem entender bulhufas do que estava acontecendo. Você pode falar. Ou palavrão que não tem problema. Porcaria nenhuma do que estava acontecendo, assim. Não tava entendendo nada. Nada. Eu andava na rua, aí fui andar no aeroporto a primeira vez, assim, tipo... Por mais que você tivesse acompanhado as outras edições, soubesse que as pessoas... Eu sabia que isso poderia acontecer, mas... Sou eu agora, entendeu? E aí, aeroporto. Primeiro dia de aeroporto, assim. Um dia depois que eu tinha saído do programa. E aí, aeroporto, assim, eu andando, aí escutando meu nome. E aí, tipo, pô, João, acho que é o nome mais comum do Brasil, assim, né? Não sou eu, né? E fui de boa, assim. E aí eu fui entendendo o que tava acontecendo, né? E aí eu ficava, tipo, vamos tirar foto. Eu falei, mas por que você quer tirar foto comigo? Tipo, quem sou eu, né? Pra quê e tal? Mas isso é legal. E aí você vai acostumando, porque você vai recebendo carinho, né? E a gente gosta de receber carinho. É que às vezes a gente não sabe. Adora. A gente adora carinho. É que às vezes a gente não sabe receber. Você fala, aquela pessoa é muito fechada. Mas ela não é fechada. Acho que porque ela talvez na vida dela inteira ela nunca recebeu carinho. E aí a gente gosta. E aí eu sou uma pessoa que desde a minha vida inteira sempre recebi muito da minha família, dos meus amigos e tal. Sempre mantive relações que são relações afetuosas mesmo, assim. E aí... Isso é muito bom, porque aí você vai vendo pessoas na rua, por exemplo, falando com você. Me identifiquei com você daquela forma, quando você falou isso, quando você falou aquilo, obrigado por isso. E aí é muito legal, porque a gente vai vendo o impacto que a gente consegue gerar nas pessoas, assim, né? E aí esse processo, eu acho que é um processo que eu vou me acostumar até o final da minha vida, não tem jeito não, assim. Eu acho que eu vou continuar nesse processo de me acostumar sempre. Mas tem sido algo muito legal pra mim, assim. A gente tem uma frase muito interessante, assim, dito popular isso, o dinheiro e a fama, elas não mudam as pessoas, né? Elas só revelam quem as pessoas de fato são. Sim. Pra você, teve algum momento que você recebeu algum retorno do seu círculo próximo, assim? De algum tipo de crítica, de falta de comportamento equivocado? Às vezes, cuidado aqui, João, cuidado ali. Ou se... O retorno, o feedback foi positivo. Porque você me parece um cara que sabe lidar com isso, né? Você é novo, mas parece que você tem uma maturidade muito grande. Acho que talvez pelo berço que você recebeu. Você é filho de educadores. Sou. Isso faz toda a diferença, né? Estimula a leitura desde muito cedo. Sim. Eu sou uma pessoa muito aberta a escutar coisas, assim. E tem uma única coisa, Ivan, que eu comecei a fazer na minha vida, isso desde antes do Big Brother. Desde antes do Big Brother, não foi depois do BBB, não. Que foi a possibilidade de eu saber falar não. Às vezes a gente não fala não. A gente sempre fala sim, mas um sim meio... Quantas vezes já não foi no aniversário de alguém que você nem tá afim de ir? Só pra agradar. Só pra agradar. Faz um monte. Eu parei de fazer isso na minha vida. Não agora, mas já tem uns 3 anos, assim. Desde antes mesmo. Eu falei, eu vou fazer coisas... que me deixem bem. Nem sei se eu conjuguei o verbo certo. Me deixem. Me deixem bem. Coisas que deixem, né? Coisas que me deixem bem. E aí eu falei, eu vou fazer isso. Pra isso eu preciso falar não, negar algumas coisas. E aí às vezes a gente não faz isso. A gente fala, eu vou no aniversário lá, vou lá, vai. Quantas vezes eu já não fui num restaurante que eu nem gosto de ir pra agradar alguém? Amigo, Não, eu não tô afim, eu não vou, entendeu? Eu gosto muito de você, te amo, sabe? Mas eu não tô afim de ir. E aí eu acho que é isso, assim. Da gente ter essa possibilidade de falar não. E aí quando eu sou uma pessoa muito aberta. Então, tipo, gostei disso, não gostei daquilo. E eu falo muito. Se eu falo as coisas que eu gosto e que eu não gosto, eu espero que as pessoas falem pra mim também o que gostam e o que não gostam. E aí a gente vai conversar, não vai conversar, vai se resolver, não vai se resolver, porque às vezes também é tudo certo a gente não se resolver. Tudo certo a gente não se resolver. Entendeu? Isso. Tudo porque certo, pra evitar, às vezes, esse... Não, a gente tem que se resolver. Então, eu sei como não vai resolver, então eu vou fazer o que eu não quero pra agradar. Entendeu? Então, assim, se eu falo pras pessoas o que eu quero, o que eu gosto, o que eu senti,
eu espero que as pessoas falem pra mim também. E aí não adianta, tipo, às vezes vir, tipo, vrum, de uma vezada só, entendeu? E aí eu fico... De uma vezada só, é bem coisa de mineiro, uai. De uma vezada só. Esse tema eu gostei. Eu lembro do Fernando Rocha. O Fernando Rocha, que trabalhou na TV também há muito tempo. O Fernando é meu grande amigo mineiro. E ele fala, esse jeitinho puxado do mineiro. Vezada. Skank, Fernando Rocha, agora João. São os representantes que transformam esse povo de Minas. Por que o mineiro é diferente, João? O mineiro é diferente porque o mineiro gosta de gente. O que eu te falei aqui? A gente tava falando isso. O mineiro gosta de gente. A gente gosta de gente, sabe? E o interiorano de São Paulo também? Tem muito. Ele gosta. Churrasco em casa, festa, cerveja. A minha mãe, e lá na minha casa, é aquela casa que, tipo assim, se você chegar 10 horas da noite lá, ela vai fazer um café pra te receber. É isso, assim. Às vezes eu ligo pra minha mãe, tipo, 11 horas da noite, ela tá sentada na mesa com as amigas tomando café. Eu falei, gente, são 11 horas da noite. É isso. Vocês não comem uma coisa salgada, pede uma pizza, sei lá. É isso. Mas eu acho que a gente gosta de conversar. Eu acho que tem muito disso, assim, de conversar. Eu gosto de ir na rua, sabe? Ir na rua, andar em lojinha. Adoro andar em lojinha. Sabe, essas coisinhas assim, tipo... Eu gosto muito disso. Então, de cozinhar. A cozinha da minha casa é um lugar onde eu gosto de estar com as pessoas, sabe? Tipo, eu quero ter um espaço pra poder cozinhar com todo mundo. Cozinha grande. Eu prefiro ter uma cozinha gigante do que uma sala gigante, entendeu? Acho que a sala não é o momento, não é o lugar onde eu gosto de receber as pessoas. Eu gosto de receber na cozinha, porque lá a gente vai comer, a gente vai conversar, a gente vai fazer junto, vai bagunçar, vai quebrar, vai tomar uma, enfim. Que é exatamente o que significa pra mim quando eu tô com a barriga na churrasqueira. Isso. Porque churrasqueira é essa carne. Carne, legumes, fazer uns pratos na churrasqueira. Passar bota uma música. Nossa, e passa o dia com pessoas que você adora, né? É bom, é muito bom. E aí eu gosto disso, tipo, de ficar na minha casa. Vai na minha casa, vamos lá. Eu sofri muito nesses anos onde a gente teve que ficar em quarentena, assim. Porque aí eu fui pra minha casa, e aí na minha casa eu tinha acabado de mudar pra um apartamento grande. Não era aqui em São Paulo, que eu mudei pra São Paulo depois do bebê, né? E aí eu tinha mudado pra uma casa grande, falei, nossa, vai ser muito legal, vou receber todos os meus amigos. Lá era em Extrema a cidade, é no sul de Minas aqui, eu morava ali, mas eu sou... É porque assim, minha vida, a gente pode até entrar nessa pauta depois, mas a minha vida eu transitei por muitas cidades. Então eu morei em Juiz de Fora, sou de Santos Dumont, estudei em Viçosa, em Minas Gerais, já morei em vários lugares, assim, várias casas. Então eu tava morando no sul de Minas, que eu tava trabalhando lá, tava dando aula na escola lá. E aí eu tinha acabado de mudar pra um apartamento grande, eu falei, nossa, agora vai ser demais. Todos os meus amigos vão vir na minha casa. E aí, pá, entrou pandemia. Aí me veio aquela frustração. Sim. Porque fiquei trabalhando horrores dentro de casa, dando aula no Meet, Zoom e não sei o quê, e WhatsApp bombando. E aquela coisa, né? Tipo, aquela aura de tudo, toda hora, trabalhando, toda hora. E aí, tipo, a gente começava a ver as pessoas que a gente gosta indo embora. E isso foi muito difícil pra mim. E aí agora tô me readaptando a isso, assim, a esse lance de receber as pessoas e tal. Mas eu gosto muito disso. Gosto mesmo. Dá pra perceber. Mineiro ainda, que gosta de gente, gosta de conversa, gosta de festa. Ô, João, educar, né? Educar é uma função muito nobre e pouco valorizada no nosso país. Sim. Infelizmente. Quando a gente fala de educação no Brasil, corta um pouquinho o peito, porque você percebe que a mão de obra uma mão de obra rica que poderia migrar para esse segmento, para termos uma educação pública de mais qualidade e construirmos posicionamentos, né, e cérebros um pouco mais críticos, um pouco mais informados, um pouco mais... dar mais acesso. Bons educadores transformam um país. Ivan, vou te falar. Claro, quero. Eu não sei se a educação não é valorizada porque não conseguem ou porque não querem. Eu creio que porque não querem. Eu também. Concordo com você. Porque assim... o que a educação consegue fazer na nossa vida? Eu acho que ela consegue despertar uma coisa que você disse que é essencial, que é o pensamento crítico. A educação faz isso. A gente começa a criticar coisas.
né? A gente se incomoda com coisas. Você expande a sua Você mente. expande a sua imaginação, sua criatividade, tudo que você sabe, o que você não sabe. Você começa a conversar com pessoas. Eu acho que isso, ela tem esse potencial. No país que a gente vive, isso não é interessante. Você ter pessoas que sejam críticas, criativas, que utilizem da imaginação não é interessante. Não mesmo. Sabe por quê? Porque essas pessoas vão fazer aquilo que eu te falei lá. Elas vão tirar a poeira do tapete. E aí eu acho que é por isso que a gente não tem esse processo de valorização tão firme. Porque eu acho que sucatear a educação é um projeto. Não é um acontecimento. Ah, é assim. Não é assim, é um projeto. É um projeto porque não tem política pública, porque não tem incentivo, não tem valorização, não tem remuneração aos profissionais. Professor do estado de São Paulo, Ivan, não ganha mais de 3 mil reais. Essa é uma maldita herança cultural que nós trazemos do tempo de colônia, do tempo do voto de cabresto, do coronelismo, que ainda funciona no Brasil. Sim ou não? Exatamente. Nós temos meia dúzia de famílias que mandam no Brasil, você sabe disso. Grande maioria está no Nordeste. É isso. Mandam mais que o estado de São Paulo inteiro. Entendeu? E aí é parte desse projeto, assim. É muito parte desse projeto. Por quê? Por que o professor não ganha... Sabe quanto eu ganhava? Eu ganhava R$2.100. O que você fazia com R$2.100, bicho? R$2.100. Eu dava aula numa outra cidade. Essa outra cidade eu precisava de R$600 para pagar o transporte, porque era um transporte que ia todo dia, ida e volta. E aí me sobravam desses 2.100 menos 600, sobrava 1.500. Esses 1.500 eu comia, pagava o aluguel e comprava umas coisinhas. Essa era a vida. Eu vou te dizer, Ivan, nossa, era muito difícil, eu não conseguia fazer muitas coisas. Não, eu conseguia. Consegui me mudar para um apartamento mais legal, consegui dividir lá as coisas que eu queria comprar e tal. Isso era possível na minha vida, dentro da minha realidade, somando com o valor que meu namorado recebia. Isso era um fato pra gente, a gente conseguia fazer isso. Mas eu não tinha filho, mas tem professores que ganhavam a mesma coisa que eu e tinham 2 filhos pra cuidar. E você bem sabe que ter filho não é barato. Puta, cara. Entendeu? Eu fico genuinamente... Falar em filho, olha quem me aparece. Hoje eu trouxe a Mel e o Lui pra gravarem o podcast aqui com o João. E seria bom... Eles vão ficar felizes de ouvir essa história um dia. Esse podcast aqui. A gente vai estar falando deles. Você estava falando que não tinham filhos, né? Você não tinha filho. Não tinha. Não tenho ainda. Não tem ainda. Veja... Você imagina o estímulo, é muita vocação, não é, João? É amar o que faz e é amar a transformação, porque professor é transformador. É isso, eu amo o que eu faço, eu acho que mesmo depois de tudo que o Big Brother me proporcionou, eu continuo sendo professor, eu acho que isso é parte da minha vida, não tem jeito. Eu amo o que eu faço, eu acho que os meus colegas também amavam o que faziam, que continuam fazendo, mas a gente tem um problema, a amor não paga conta, né, cara? Paga. Amor não vai te dar... eu vou pagar o supermercado com amor. Vou pagar a conta de energia com amor. Não vai pagar. Você não vai fazer. Então, pra isso, a gente precisa de dinheiro. Essa é a realidade, entendeu? Então, assim, você pagar esse valor para um professor, por que você quer pagar isso pro professor? A gente tem uma tríplice aliança, quase, das 3 grandes profissões do Brasil. E das 2 universidades. Ou você é advogado, ou você é médico, ou você é engenheiro. Perfeito. Quais são as 3 profissões que são os cursos mais concorridos das universidades? Engenharia, Direito e Medicina. Pode olhar. É isso. É sempre assim. Vai ter uma ou outra lá que vai ter uma outra coisa, mas vai ser sempre Engenharia, Direito e Medicina. Ah, meu filho passou em engenharia, meu filho passou em medicina. Olha lá, vai ser advogado. Mas por quê? Porque a vida inteira foi assim. A vida inteira foi assim. E hoje, o Brasil, né, quando a gente compara o Brasil com a China, enquanto nós somos ainda um país do direito, né, lá eles são o país, China e Estados Unidos, né, dos engenheiros eletrônicos, né, dos caras que montam software. Então, existe uma carência de mão de obra no Brasil de gerente de software, né, muito engenheiro tradicional, mas engenharia computacional hoje falta. E o Brasil, você imagina se a gente... E a gente forma essas pessoas, tá? A gente forma. Mas não forma. Então, a gente não consegue formar, talvez, com o nível de demanda que o mercado requer, né? Não, mas a gente forma.
Mas será que Não com é à a demanda toa. necessária? Porque hoje existe uma demanda muito grande. Não é a demanda necessária. Não à toa que a gente importa muita coisa. Né? A gente acaba trazendo muita coisa, assim. E o custo de muitas coisas aqui no Brasil são absurdamente muito mais caras do que em vários outros lugares, assim. Não sei se esse é o formato ideal, assim. A gente tem que se espelhar no que a gente tem de experiência nos Estados Unidos, ou que a gente tem de experiência na China, porque os Estados Unidos têm muitos problemas também. Eu falo desse ponto de vista que aqui muito foco é dado e valorizado por um país que se baseia muito em regras, em leis. Sim. Então, assim, a advocacia, né, principalmente a advocacia, a colocação em prática do bacharelado, acho que da ordem dos advogados do Brasil, do direito. Cara, então assim, enquanto você está discutindo lei e regra, você está deixando de executar algo que hoje está bombando no mercado, que é o digital. Né? Engenheiro de software. Então, em vez de você formar um advogado, forma um cara de software, que o mercado hoje é muito mais expressivo. E você pode pegar hoje alguém e transformar essa carreira, porque um bom engenheiro de software ele pode formar outros bons engenheiros. Eu acho que é isso também. É uma coisa que eu fico pensando, assim. Por que a gente forma muitos advogados, não forma muitos médicos, não, né? Mas assim, por que a gente forma advogados, forma médicos, forma engenheiros? Porque as pessoas imaginam que essas profissões são as profissões que vão dar dinheiro. Isso. Ninguém fala assim, eu vou ser professor porque eu vou ficar muito rico. Exatamente. Ninguém vai te falar isso, entendeu? Ninguém vai te falar, hoje eu vou ser biólogo, porque biólogo ganha muito dinheiro hoje no Brasil, porque não ganha. É por isso que esses cursos são os cursos que vão ser sempre procurados, assim. A questão que eu quero e que eu espero pra esse país, assim, é que o professor não seja menos valorizado que um médico e que o médico seja mais valorizado do que um engenheiro. É que as pessoas compreendam o que o engenheiro impacta na sociedade, o que um professor impacta na sociedade, o que o médico impacta na sociedade. E às vezes a gente acha, médico, esse cara é foda, ele é médico. Mas ninguém vira e fala assim, esse cara é foda, ele é professor, ele é artista, ele é pintor. Ninguém vira, entendeu? Esse cara é professor, ganha R$2.100, tem 2 filhos, paga 600 de condução, sobra 1.500 e toca a vida dele porque ele ama a profissão. Esse cara é foda. Esse cara é foda, entendeu? E aí é isso que eu fico pensando, assim, a gente precisa valorizar as profissões mesmo. Tem muita. Eu não tô falando eu tô falando da minha experiência. Mas assim, eu tenho amigos que são historiadores, que são biólogos, que são artistas, que são maquiadores, que estudaram moda, que estudaram arte, design, fazem um monte de coisa legal. E não recebe a mesma remuneração e a mesma visibilidade que muitas outras profissões, assim. Por que a gente existe isso? Porque a gente é um país desigual. Assim como a maioria dos países são, entendeu? Mas o nível aqui talvez seja mais evidenciado, Num contexto de América Latina, eu acho que sim também, assim. A gente, né, num contexto de América Latina no geral, a gente... nós aqui, né, latino-americanos, temos essa experiência, assim. E não é isso que eu quero, sabe? Não é isso que eu quero. Eu quero ter a possibilidade de virar para os meus colegas de profissão e falar, olha, que legal que você tá ganhando muito bem. E essa não é a realidade, entendeu? Ô, João, cara, tem tanta coisa pra conversar com você, eu não sei nem o que eu te pergunto às vezes. É tão legal. Conteúdo, né? Você é um professor. Eu sou. E só pelo nível de argumentação que você consegue construir, eu converso com muita gente aqui no podcast e confesso que muitos entrevistados são bons, né? Só que outros são melhores por saberem construir, fazer conexões de raciocínio. E isso é muito fruto do seu papel como educador, da sua formação. Sim. Conteúdo hoje, você, por conta do tempo que ficou, creio, mais escasso, né, apresentando 2 programas, muita procura para trabalhos e tudo mais, você tem tempo para estudar? Para consumir? Como é que você estuda? Como é que você tem lido? Série? Ô, Ivan, no dia que o meu nome foi pra televisão e falaram assim, esse é o João e ele vai entrar no Big Brother, era o dia que eu ia defender meu mestrado. Nossa. Dia 19 de janeiro de 2021. Eu adoro contar essa história, porque todo mundo faz essa cara. E você tava começando o programa? Começando o programa. E aí, era o dia bicho? que eu ia defender o meu mestrado. Eu tô no final do meu mestrado. E aí eu tô nesse processo de... Tô trabalhando muito, fazendo muita coisa, mas não tô deixando de estudar. Que legal. E aí, primeiro,
apresentar coisas, e você sabe muito bem disso, não é você chegar, ligar a câmera, pegar o microfone e oi, a gente vai fazer. Não é isso. Não. Você tem que entender o que você tá fazendo. Você vai pesquisar, você vai buscar, você vai fazer curso, você vai fazer um monte de coisa. Eu tô nesse processo. Legal. De estudar. E aí, no meio disso tudo, deu uma interrompida no mestrado, mas eu falei, eu quero continuar. Eu vou terminar. Falta tão pouco, faltava muito pouco, eu ia defender. Assim, sabe? Aí agora eu preciso, né? Retomar. Já estou retomando, assim. Eu acho que até o final desse ano eu já consigo dizer que sou mestre. Que a gente já vai estar conseguindo fazer os últimos ajustes do que, né? Tudo que aconteceu, assim. E aí, tô nesse processo de finalização do mestrado e de finalização de um livro que eu tô escrevendo. Que demais. Que, assim, terminei alguns últimos capítulos agora e aí a gente tá nesse processo de revisar coisa. Você mesmo escreveu, né? Eu mesmo escrevi. Tá. Eu mesmo escrevi. E eu fiz questão de eu mesmo escrever. Porque em muitos momentos o lançar livros, escrever coisas, virou uma coisa que era tipo, eu mando umas coisas pro povo lá e vai ter uma pessoa, essa pessoa organiza tudo isso em páginas e a gente lança. Eu não quero isso. Eu vou escrever meu livro. Eu vou ter a ajuda das pessoas. Tem gente que vai ler comigo. João, isso aqui eu acho legal. Porque eu acho que é isso. Também não é o conhecimento fechado de tipo... É o que eu escrever que vai pra gráfica no final das contas. Não. Eu tenho a ajuda das pessoas que me ajudam a olhar. Isso aqui é legal. Fala mais disso, fala menos daquilo. Porque também eu nunca escrevi um livro na minha vida. A minha escrita era uma escrita acadêmica. Era uma escrita do meu mestrado. Né? E aí eu tive que aprender a escrever pra comunicar com o público e tal. E aí terminei agora, a gente tá nesse processo de ver o que entra e o que não entra. O que vai e o que não vai. O que vira ilustração, o que não vira ilustração. Que legal. É um processo demorado, né? E é um processo demorado. Quanto tempo você tá escrevendo? Eu recebi o convite da editora assim que eu saí do BBB. E aí a partir dali eu já comecei a escrever. Eu terminei a escrita dos capítulos, o grosso, né, do livro, assim. Falta aquelas coisas, né, de agradecimentos, claro. Ver quais são os títulos, e isso demanda tempo. Mas eu saí em março, como é que é? Janeiro, fevereiro, março, eu comecei a escrever ele no início de junho. Entendi. Junho ou 5 meses. 5 meses, e eu escrevi mesmo, assim. Fui eu mesmo que escrevi, sabe? Legal. E aí eu falei, não, no fim de semana eu vou escrever o livro. Aí eu ficava o fim de semana imerso, fazia umas coisas. Tinha dia que eu não falava assim, hoje eu vou escrever o livro. Hoje eu vou sentar, vou escrever, que eu tô inspirado. Aí eu chegava, abria o computador, 2 frases. Eu falava, putz. Então eu acho que esse foi o processo. O processo de alegria. Tinha dia que eu sentava, Ivan, escrevia 12 páginas assim, ó, no batidão, sabe? E escrevendo. Tinha dia que eu ficava o dia inteiro e não saía uma página. Que louco, mano. Que demais. Entendeu? Então, assim, Sei. eu fui escrevendo mesmo. Não é uma enciclopédia gigantesca, não. Mas são coisas muito legais. Você já tem título? Já. Não pode falar ainda. Não. Que A demais. gente definiu o título, inclusive, essa semana. Que legal. Eu recebi até a capa, depois eu posso te mostrar. Eu quero saber. Nos bastidores aqui. Depois Essa é a eu conto. riqueza dos bastidores. E vai tratar da sua vida, vai tratar do seu ponto de vista sobre a vida. Como vai ser? Não é uma biografia. Ah. E isso eu quero deixar isso muito evidente. Não é minha biografia. Mas, obviamente, que a minha vida tá relacionada a essa escrita. Tá. O meu livro, ele tem a capacidade de simplificar coisas de que por muito tempo a gente achava que não era pra gente. É um livro sobre geografia, que é a minha área, mas é um livro também muito engraçadinho, assim, sabe? É um livro gostoso de você ler. Porque eu tô simplificando coisas que por muito tempo a gente não sabia o que era. Então, será que tem girafa em tal lugar? Eu te explico se tem ou se não tem. Será que vai chover hoje? Eu posso lavar roupa? Uma coisa assim, tem um dos capítulos que eu falo sobre isso, assim. Será que eu vou lavar roupa hoje? Que alguém me perguntou uma vez, tipo, hoje me ligaram, João, posso lavar roupa? Eu falei, mas por que você tá me perguntando se você pode lavar roupa ou não? Ele, você é professor de geografia, olha aí as nuvens, vê se vai chover ou se não vai. Eu falei, eu consigo. Eu falei, não lava, que vai chover horrores hoje. Mas assim, eu explico pras pessoas que caminhos de você mesmo saber se você pode ou não lavar roupa. Sabe? É de simplificar coisas da nossa vida, do nosso dia a dia, que a geografia se relaciona.
Então a gente vai falar sobre clima, a gente vai falar sobre relevo. A gente vai falar por que a paisagem aqui em São Paulo é diferente da paisagem que você tem no Rio Grande do Sul, por exemplo. E aí a gente tô te explicando muitas coisas aí. Vou mandar um pra você. Eu quero. Quando estiver pronto. Vou fazer questão de ler. Ô João, sabe o que deve ser muito doido na tua vida? Como você é um cara muito gente boa, dá pra notar assim, né? Eu fiquei super conectado com você. Somos amigos já. Porque isso é energia, né? Tem entrevistados que sentam aqui, a Giovana sabe disso. Tem entrevistados que sentam aqui que eu não sigo no Instagram, ou que eu seguia, que eu deixo de seguir. É raro isso acontecer. É raro. A gente tem um só, um ou dois. Que, cara, não gera, eu não me conecto. E o conteúdo, às vezes, não é tão ruim, não é bom. Divertido, legal. Eu faço entrevista, mas às vezes não existe uma abertura. E existem entrevistados que senta aqui e fica amigo, né? E você, eu tô te dizendo isso porque eu tô usando a minha referência. Você é uma pessoa muito dada, mineiro, gente boa, aberto, humilde. Por isso que eu me ferro às vezes. Às vezes ferra, né? Acho que sim. Eu acho que o fato da gente esperar o melhor das pessoas, às vezes a gente se ferra muito, cara. Eu tenho esse mesmo perfil, eu sou muito dado. Minha terapeuta fala, Ivan, você abre demais a sua vida. Mas da mesma maneira que isso te ajuda, isso te prejudica, isso também te ajuda. Não deixe de ser espontâneo. Porque a espontaneidade, né? O seu grande trunfo também é a sua grande fraqueza em alguns momentos. Exatamente. Não é mesmo? Exatamente. E aí, usando a referência que eu tive, a percepção da figura, João, pessoa que física, descolada, gente boa. Depois que você saiu da casa, tá sendo difícil fazer essa curadoria, essa seleção de amigos? Quem que serve, quem não serve? Tem muita gente atrás de você? Muito assim, legal. Bom, boa pergunta. Eu acho que os meus amigos da vida são os amigos que eu vou continuar levando. Cadeira cativa, né? E inclusive a Thaís que tá aqui comigo, né, amiga? A gente é amigo há mais de 12 anos. Aí que tá, você trouxe a Thaís e ela é a sua gente. E aí eu fico pensando, né? Assim, a Thaís tá trabalhando comigo hoje, porque se eu vou crescer, eu não vou crescer sozinho. Isso é muito nobre. Entendeu? Sim. Beleza, eu poderia. Vou te dizer, eu poderia. Falar assim, não quero. Vou abandonar minha família, deixa pra lá. Mas eu não vou fazer isso, Ivan. Entendeu? Se hoje eu posso mandar dinheiro pra minha mãe, fazer as paradas dela, tá suave, entendeu? Se eu consigo trazer pessoas pra estarem comigo, trabalhando comigo, eu vou fazer isso, entendeu? E aí os meus amigos da vida são os meus amigos. Tem muito. Não, eu tô dizendo também que eu vou pegar todos os meus 20 melhores pessoas da minha vida que estão há muito tempo, trazer todo mundo pra trabalhar comigo, porque eu nem consigo fazer isso. Isso é coisa pra jogador de futebol. Né, entendeu? Eu não sou essa pessoa ainda, né? Espero poder fazer isso um dia, espero sim. Mas eu vou trazer pro meu ciclo e eu vou continuar mantendo o meu ciclo das pessoas que eu sei e que eu sinto que gostam de mim. Legal. Posso me frustrar? Posso. Mas aí eu prefiro lidar com a frustração do que negar coisas do que eu posso fazer. Sim. Entendeu? Sim. Eu fiquei até emocionado quando você falou que você ajuda a sua mãe, porque eu ouvi de uma amiga recente o seguinte: olha, Ivan, sabe que como você consegue, ponto de vista dela, né? Aferir as pessoas que dão valor pra vida mesmo, de verdade. São aquelas pessoas e que vão invariavelmente colher fruto disso. Porque é a questão do universo. São os filhos que ajudam os pais. Sabe? É olhar pro pai, assim, tipo, olhar pra... não é só por conta da condição ou não. É a retribuição de carinho em relação à contribuição do pai, sabe? Sim, eu não tô falando só de dinheiro também, não. Também. A minha mãe, ela tem tudo de bom e de melhor que eu puder dar. Eu faço questão de inserir a minha mãe. Eu também. Porque é uma gratidão muito grande. Sabe? Que eu tenho com ela específico. Com meu pai eu já não tenho essa gratidão. Eu não tinha. Meu pai já é falecido, mas eu não tinha. Pelo contrário. Meu pai, se vira, não vou. Sabe? Puta, nunca me ajudou, cara, sabe? E agora também não é assim. Agora né? Então eu vou dar pra quem me ajudou. É isso. Né? E essa nobreza, eu acho que o universo conspira muito. O filho que é grato, o bom filho a casa torna, aquela velha história, né? Porque a gente às vezes esquece. E acho que isso é uma das coisas que eu mais quis fazer, assim. Falei, sair do Big Brother. Ganhei um dinheiro bom, tô ganhando dinheiro.
sabe? Não vou dizer, tipo assim, Ivan, tá tudo muito difícil, porque não tá. Que bom, né? Que bom, né? Vamos combinar. Né? Consegui os contratos pra apresentar os programas, tô fazendo bastante coisa, sabe? Isso é muito legal. E aí eu falei, a primeira coisa que eu quero fazer é minha mãe mudar de casa. Minha mãe sempre teve uma vontade de falar assim, eu quero morar numa casa onde eu posso ter meus cachorros perto de mim, onde eu consigo fazer as minhas coisas, receber pessoas. Eu falei, então vamos procurar essa casa. E aí minha mãe tem uma coisa que ela sempre vai falar. É até engraçado. Eu mando um negócio, um dinheiro pra ela, e ela fala, mas não vai faltar? Você não tá deixando de fazer essas coisas, não? Ela sempre acha que ela tá prejudicando ou que vai fazer falta de alguma coisa. Bonitinha, né? Mas preocupação assim, com o filho, entendeu? Eu falei, mãe, relaxa, faz as suas coisas. Aí agora que ela começa, assim, agora ela faz a unha toda semana. Aí ela fica. Porque antes ela fazia, mas ela fazia tipo assim, de 15 em 15, aquela coisa toda, né? Aí agora ela faz a unha toda semana. Ela, a moça que faz minha unha veio aqui. Aí, tipo assim, sabe? São coisas muito simples. E o tratamento que muda com ela também, não muda? São coisas muito simples, porque a minha mãe, a minha família, a gente sempre teve muita preocupação, que foi a preocupação financeira. A gente sempre deitou no travesseiro, falando assim, dinheiro vai ser um problema. Como que a gente vai fazer isso? Ai, meu Deus, tem que terminar aquilo, tem que terminar a obra de tal lugar, tem que fazer isso, tem que mudar, não. A gente nunca teve problema com aluguel, porque meu avô, antes de morrer, ele deixou casas construídas onde a gente morava. Então a casa que a gente morou sempre foi nossa. Isso já é uma preocupação a menos. Pro brasileiro, né? Pro brasileiro hoje é uma preocupação a menos. Aí eu falei com minha mãe sempre quis mudar daquela casa, morar numa casa maior e tal. Eu falei, então vamos fazer isso junto. São coisas muito simples, assim, pra mim, na minha realidade hoje. E isso é muito bom. Porque eu consigo fazer isso, sabe? Não é uma coisa. Aí agora ela já tá de boa, já faz a unha toda semana, já compra a decoração. Hoje eu vou mudar a decoração na sala. Ela vai e muda. Que legal. Ela vai fazendo isso. Vou pintar essa parede, ela vai e pinta. Antes, pra pintar uma parede, era toda uma programação, assim, meses e meses pra poder fazer uma reforma. Aí agora ela fala assim, quero trocar isso. E aí ela consegue, entendeu? Assim, ela não fica esbanjando também não, mas... ela consegue fazer coisas que, infelizmente, o que proporciona a gente fazer isso hoje é o dinheiro. Se a gente for pegar o lazer hoje no Brasil, o lazer hoje ele está atrelado a dinheiro. É absurdamente caro ter lazer no Brasil. Gente, o ingresso de cinema é R$40. O ingresso de cinema é R$40. E se você vai 4 vezes por mês, uma vez por semana no cinema, que poderia ser uma diversão tranquila, 160? 160 já é o preço de uma conta de energia do mês inteiro. Então o lazer hoje ele é atrelado a dinheiro. Infelizmente. Cinema é caro. Vou no museu. Pô, é R$10 pra entrar. A gente tem pouquíssimas programações gratuitas. Existe? Tem. Mas são poucas. Museu você paga, parque você paga, cinema você paga. Pô, o que eu quero, e já que a gente tava falando tanto em democratizar coisas, eu também quero que a cultura e o lazer seja democratizado. Cultura e lazer. É direito do povo. É isso, entendeu? E nem a internet. Até mesmo a internet não é tão democratizada. A gente vive num país onde tem muita gente que não tem acesso. E isso ficou na minha cara quando eu comecei a dar aula online. Que tinha aluno que eu via, que eu conseguia mandar, abrir a câmera, e tinha aluno que eu não conseguia abrir a câmera porque a internet não suportava, aluno que eu não assistia a aula. Porque a gente pode até pensar, nossa, ensino remoto, dar aula online, deu super certo, mas deu muito errado também, tá? Sim, vai lá o filho da moça que é empregada, doméstica, que não tem internet, que tem um celularzinho assim, mequetrefe, que não... Que é um caso? Uma família de alunos meus, que a mãe tinha 3 filhos. Presta atenção, esses 3 filhos, os 3 estudavam na mesma escola. Cada um numa série diferente. Um no 2º ano, pequenininho, outro no 5º ano e um que era meu aluno no 8º ano. Essa mãe, ela tinha um celular. Quando as aulas começaram a ser remotas, cada disciplina tinha um grupo do WhatsApp. Então, só no 8º ano, o menino tinha grupo de português, matemática, geografia, história, ciências, educação física, artes e inglês. 8 grupos. Só para o aluno do 8º ano. Mais 8 para o aluno do 5º ano e mais 8 para o aluno do 2º ano. Então, ela tinha aí um monte de grupo. Perdi as contas no celular dela. Para um celular. Como que esse menino vai assistir aula? Como que ela vai dar conta? Matou. Não dá. Matou a charada. Não dá conta. Não tem jeito. E essa é uma família, tá?
Tô falando de uma família. Quantas milhões de famílias? Milhões de famílias aqui não tinham essa realidade? Nem sei como que eu entrei nesse assunto. Mas, assim... A gente tá falando sobre educação, sobre... nem sei como eu entrei nesse assunto. Mas acho que é isso, entendeu? Super. E você falou desse assunto, você falou do seu livro, a gente tava falando do seu mestrado. E... aqui, relacionado à amizade. Muita gente próxima querendo se aproximar. E tem muita gente que tenta forçar uma amizade nesse mundo quando... Tenta, né? Tenta um pouco, acho que tenta um pouco. Eu não tô forçando não, viu? Eu sei. nem eu. Eu tô falando porque eu tenho curiosidade, porque em alguns momentos da minha vida também aconteceu isso. As pessoas às vezes forçam uma situação. Uma coisa que eu fico tipo assim, mas assim, não... E aí tem esse negócio, né? Porque o Big Brother tem aquele negócio de você tá no reality, as pessoas vão comentar sobre você. Isso aí eu já sabia. Eu entrei sabendo que o povo ia comentar sobre mim. Aí eu fico vendo assim, aí a pessoa assim, fulano, João, adoro você. Aí os meus amigos falam assim, essa pessoa aí, quando você tava lá no Big Brother, ela metia o pau em você. Aí eu fico, o quê? A gente não sabe, né? Eu não fico guardando rancor porque eu não sou uma pessoa rancorosa. Mas assim, né? De onde vem essa identificação? De uma hora pra outra? Acho que a amizade a gente faz, a gente constrói com o que a gente se identifica. Se eu não me identifico com você, eu acho que eu nem estaria aqui. Exatamente. Entendeu? E eu acho que mais... Talvez até você estivesse aqui... Porque mas eu ia estar te respondendo tipo, não ia ter... aquela coisa mesmo. Eu quero voltar no assunto anterior que a gente estava tratando, que você falou que você... A transformação que aconteceu, né, na tua vida foi muito relacionada a acesso. E o acesso você tá compartilhando com a tua mãe, bonitinha, faz a unha toda semana. Agora, pra você, João, é muito bom ter dinheiro pra fazer... Não tudo o que o dinheiro pode comprar, porque isso aí é muito relativo. Mas pra ter dinheiro pra fazer o que você quer, foi muito gostoso pra esse comportamento? É isso. Dinheiro pra eu conseguir fazer as coisas, pra eu conseguir mudar pra uma casa legal. Pra eu conseguir trazer meus amigos pra trabalhar comigo. Dinheiro pra eu conseguir fazer com que eu consiga ter um momento onde eu vou viajar. Onde eu vou comer uma coisa legal. Sabe? O dinheiro me proporcionou preocupações que antes eu não tinha. Mas ele também me privou de muitas outras preocupações, sabe? Poxa, essa frase eu gostei, ó. O dinheiro me proporcionou provocações que eu não tinha, me gerou preocupações que eu não tinha e me privou de outras preocupações. É isso. Que interessante. Eu acho que é basicamente isso. E saber lidar com isso, né, é o grande segredo, porque você pode perder a mão muito facilmente, né? Muito facilmente, mas eu sou muito controlado. Financeiramente eu sou uma pessoa muito controlada. Eu sou aquela pessoa que tem planilha pra tudo que compra. É mesmo, João? Tenho planilha pra tudo que eu compro. Eu sei exatamente quanto vai vir a fatura do meu cartão de crédito. E você sabe quanto sobrou no mês? Você sabe o que... Eu sei tudo. Sempre foi assim? Sempre fui. E aí não é porque, tipo, agora não tem a preocupação de como eu vou pagar tal conta... Que eu vou deixar de controlar. Que eu vou deixar de controlar meu dinheiro. Entendeu? E eu não sou aquela pessoa consumista de, tipo, vou comprar o que eu não preciso. Sabe? Eu vou sim, às vezes. Tipo, comprei um tênis azul, falo assim, mas eu queria tanto o azul e o roxo. Pô, ok, eu posso comprar o azul e o roxo. Entendeu? Mas eu não vou falar assim, eu vou comprar o azul, o roxo, amarelo, verde, azul, vermelho. Não. Eu vou comprar o que eu quero, o que eu preciso, que eu vou usar e tal. Então eu não sou essa pessoa que vai... itens de luxo. Vou usar uma carteira de 17 mil reais. Uma bolsa de 15 mil reais. Eu não sou essa pessoa. Eu não piro nessas coisas de itens de luxo, de não sei o quê. Porque eu acho que isso é muito descartável, sabe? Tipo, você entende o valor das coisas, né? É, descartável. Eu vou pagar 15 mil reais numa bolsa, sendo que 15 mil reais eu consigo comprar um monte de coisas legais, sabe? É isso. Então eu não vou fazer isso. Então eu nunca pirei nessas coisas de itens de luxo, essas coisas assim. Eu nunca fui... existe uma riqueza muito grande nisso, porque isso é educação, né? Isso provavelmente veio de um comportamento por observação que você teve na sua casa, né? E os valores que foram ensinados pela sua família, porque hoje o que mais acontece, infelizmente, são pessoas que se lastreiam
pelo aquilo que elas compram, pelo relógio que usam. Olha meu relógio. Nossa, não tenho paciência nenhuma. Quando alguém vai virar e falar assim, olha isso aqui, sabe quanto custou? Eu detesto isso, essas coisas. Tipo, tô usando, olha só, estou vestindo não sei quantos R$1.000. Quanto custa meu outfit, né? É isso? Vai se ferrar, sabe? Sabe? Esse vídeo. É isso. Antigamente a molecada... Por que a gente baliza muitos valores em coisas que são precificáveis, né? E a maioria das nossas riquezas não são precificáveis. Não é mesmo? Exatamente. Quanto que custa eu, por exemplo, bater um papo com você aqui? Quanto custa eu estar com os meus filhos hoje, os dois com saúde? Sim. Né? Com certeza. Aqui é muito isso. E aí eu não tenho essa piração, não. Não tem mesmo. Eu uso o que eu fico confortável, eu visto o que eu quero vestir. Eu saio. Só tem uma coisa que eu não economizo, que é comida. E aí eu não economizo mesmo, não. Porque teve algum momento que precisou economizar, né? Não vou te dizer que assim, a minha família é uma família que a gente, nossa, sempre faltou comida na minha casa. Nunca faltou comida na minha casa. Não, eu digo assim, economizar assim, você não chega num restaurante hoje e come tudo que você quer, às vezes você voa em alguns restaurantes, caramba, isso aqui é muito caro. A gente não... quantas vezes eu comia comida japonesa quarta-feira? Era coisa de uma vez por mês, assim, no rodízio, sabe? Porque, rodízio japonês é caro pra caralho, né? Porra! E aí, tipo, agora eu consigo fazer, vontade, vou pedir. Isso eu não economizo mesmo, não. Porque eu gosto de comer, gosto de ter os melhores ingredientes pra fazer almoço. Isso eu gosto mesmo. Você cozinha bem? Cozinho bem. Qual que é o seu prato preferido? Nhoque. Pra fazer, nhoque. Tem muito tempo que eu não faço, inclusive. É mesmo? Porque é um pouco trabalhoso, demanda um tempo. Tem que fazer a massinha, tem que cortar. Mas nhoque é a minha especialidade. Caramba. E aí pode ser de várias raízes, assim. Faço de batata, de beterraba, baroa, que vocês falam mandioquinha aqui em São Paulo. Mandioquinha. Cenoura, e aí faz umas coisas coloridas, é bem gostoso. Caramba! Eu gosto de cozinhar, sou uma pessoa que eu gosto de ter, eu já te falei, né? Eu gosto de estar na cozinha, assim. E você tem juntado agora, que a gente tá no finalzinho desse período de pandemia, você tem conseguido trazer os amigos pra dentro de casa, pra fazer esses... Meus amigos ainda, eu não vi todos ainda, desde do final do confinamento, eu não vi todos ainda. Rotina? Eu via alguns amigos, grande parte deles a gente já se viu e tal. Mas tem alguns que ainda vão vir na minha casa, agora que eu tô me mudando, tô colocando a casa em ordem, a gente já tá organizando. Um amigo meu, inclusive, chega amanhã. Que legal. E a gente vai se ver e tal. Minha família também vem pro Natal, primeira vez que eles vão vir pra São Paulo. Olha que joia. E aí vai ser bem divertido, assim. Eu tô começando a fazer essas coisas de visitar as pessoas, isso tem sido bom. João, a gente tá meio chegando no fim, eu queria te perguntar agora mais sobre rotina. A rotina... Como é que tá sendo gestão de tempo? Foi uma loucura? Não tenho tempo. Não. Jura? Como é que tá? Quantas horas por dia, por semana? Folga, viagem? Como é que tá rolando? Eu acho que você sabe muito bem disso. Tem que ser tudo muito programado, né? De horário, assim. Isso me incomoda um pouco, porque eu sou uma pessoa que às vezes eu gosto de... vamos, sei lá, viajar hoje. Vamos na praia hoje, sabe? Eu sou essa pessoa que às vezes eu gosto de fazer isso. Imprevisto. Eu sou uma pessoa que... Eu sou bem organizada, assim, às vezes muito racional com as coisas, mas às vezes eu dou um supetão, assim, sabe? Tipo, intuição pura. Vamos. Bora. Então, assim, tem que ser tudo muito organizadinho. Eu acho que, por exemplo, a gravação do programa tem os dias específicos, então eu não posso marcar nada nesses dias, viagens, e aí se for marcar tem que pedir adiantamento e liberação, entendeu? Aí tem muita coisa pra fazer, muita coisa pra organizar. Mas eu consegui viajar, já fui pra Fortaleza, viajei agora pro Rio também, consegui tirar uns momentos onde eu fiquei tipo assim, essa semana eu não vou trabalhar. Porque eu sei que, tipo, se eu ficar nessa rotina, eu vou ficar maluco da cabeça, sabe? A minha cabeça tá muito boa, eu tô bem tranquilo, sei que tá acabando. Então, por exemplo, vou terminar o mestrado, tô terminando o livro, então isso já vai ser um tempo que vai virar uma janela. Não sei se essa janela vai ser preenchida com outra coisa, mas, assim, tem sido muito apertado tudo de tempo. Dormindo pouco. Mas, assim, vambora. Obrigado. Então, em cima muito dessa pergunta, dessa resposta sua, cara, eu queria te agradecer, porque você veio num sábado aqui me dar entrevista. Não, mas eu venho. Bater um papo aqui no Desobediência Produtiva. Eu faço o que eu gosto, Ivan. Que legal. Então, assim,
Quando você está quando presente, eu tô afim, 100% presente, quando né? eu tô afim, eu vou estar aqui, entendeu? 100% presente. Isso é muito obrigado rico. mesmo. Isso é muito rico. Eu queria saber se tem algo que eu não te perguntei nesse bate-papo que nós fizemos aqui, que você gostaria de ter falado, que você acha que faltou, assim. Não, eu acho que acho que eu falei basicamente muita coisa. Abordamos bastante bastante né? coisa, mas é isso. Acho que pra quem estiver assistindo a gente, o livro tá vindo aí. Tem Que os demais. programas que já estão disponíveis pra poder Globoplay. assistir. Isso. O do Canal Futura, que é o programa Entrevista. A gente tá celebrando 100 anos de Paulo Freire. Uau! 100 anos de Paulo Freire. E aí a gente tá conversando com muita gente legal. Tem professor, tem educador, tem musicista, tem poeta, médico, engenheiro, pessoas, arquitetos, pessoas que tiveram a obra e a figura de Paulo Freire atravessadas na sua vida. Que legal. E aí ele tá disponível, toda a temporada já tá no Globoplay. É só buscar lá Entrevista 100 anos de Paulo Freire. E tem o Tracy Trends, que é um programa que a gente discute cultura afro-urbana, música, arte, diversidade, empreendedorismo, novas figuras importantes, maquiagem, beleza, moda. É um programa muito diverso, é uma revista eletrônica mesmo. Que show. E aí ele tá disponível no Globoplay com episódios toda quarta-feira e no Multishow às 17 horas na sexta-feira. Às 17 horas na sexta. Isso. Muito rico esse... Você precisa ter fontes de conteúdo o tempo inteiro sendo abastecidas, né? E é de estudar, né? Aquilo que você me perguntou, é de estudar. Eu não falo nada que eu não tenha estudado, assim. E como é gostoso, talvez, eu não sei se é a sua percepção, você também tem muita coisa, eu acho que em comum comigo, mas existe algo mais belo numa pessoa do que o poder intelectual? É, muito bom. Não é? E assim, detalhe, às vezes algumas têm o poder intelectual e não se propõem, elas não estão nem aí pra colocar isso pra fora. Mas é gostoso quando você senta com alguém inteligente que você vai só aprendendo. Suga, aprende. E a gente que te provoca, né? Sim. Isso Eu aprendi muito com você hoje, inclusive. Imagina, eu tô fazendo só nas perguntas. Não, mas a gente aprendeu, com certeza, aprendi mesmo. É uma troca, né? É, sem dúvida. A gente às vezes aprende não só pela mensagem, né? Comportamento, Sim. a maneira de... Forma como a gente se expressa, como a gente fala, se comporta. Sim. Acho que isso é importante. Muito Olha, importante. e se você acompanhou até agora o Desobediência Produtiva, você viu que episódio legal, cara? Hoje, talvez, o João, a Giovana tá aqui, ela vai me dizer se é verdade ou não. A gente talvez tenha feito um dos papos mais bate-papos, né? Eu amei. Não foi hoje pela primeira vez aqui no Desobediência. Que bom, Eu acho que eu que não bom. fiz entrevista com você, eu acho que a gente ficou jogando conversa Eu fora. até esqueci essas câmeras. Esquece, né? Eu acho que a gente jogou Acho que é porque conversa eu fiquei fora. confinado aqui. Tá vendo? Eu tô acostumado com o Big Brother com duas câmerinhas aqui no nosso podcast. Não é nada. Gente, ó, curtiu esse episódio com o João? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um plano. Vamos bombar esse podcast. Vamos fazer esse ser um dos episódios mais ouvidos do Desobediência. Porque o que a gente gerou de provocação aqui foi muito mais do ponto de vista de comportamento, de simplicidade do dia a dia. Né? A gente falou sobre coisas simples, mas que tem um valor enorme, né? O simples fato de você sentar, tomar um café, como você falou, valores da família, né? De fato, entender que as coisas não precisam ter preço, mas têm valores, né? Isso. E o valor de você se propor a ouvir esse conteúdo inteiro e compartilhar e seguir, se inscrever no nosso canal, indicar. Não é isso, Giovana? É isso. Giovana tá adorando aqui. A Giovana Eu tava vendo ela de rabo de olho aqui, só assim, não, doida pra entrar no papo, né? Você sabe que a Giovana, a partir de agora, ela em algumas discussões aqui nos Obediência Produtiva, ela tá participando. Ela já participou de um, que a gente fez com... eu não vou nem falar, porque eu não sei se foi ao ar ainda, não foi... Ainda não. Então a gente não vai... mas eu não sei quando vai o do João, então... Enfim, a Giovana já tá participando do nosso Desobediência Produtiva, e a minha ideia é colocar a Giovana aqui cada vez mais presente pra Giovana. comandar também. Vai ter que aumentar a mesa aqui. Vai ter que aumentar mesmo. Então, João, cara, olha, não tem como te agradecer pelo seu tempo. Eu acho que hoje você sabe que eu já tava meio baqueadinho? E aí depois que esse papo que eu tive com você aqui, eu já tô numa outra energia. Porque pessoas precisam de pessoas, né? Sim. E às vezes é uma energia que vem de um lugar que você nem sabe onde vem. Nossa, total. Né? Total. Às vezes eu tô muito mal também. Eu tô tipo, ai, que saco. E aí a gente conversa, a gente senta lá em casa, me dá uma... É isso. Uma levantada. Né? Isso é bom. Bater papo é bom. Obrigado, tá? Eu que te agradeço. Obrigado mesmo. Tamo junto. Coração. Até o próximo episódio de Desobediência Produtiva. Tchau, gente.